Abrindo o Jogo, com Gustavo Hennemann. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um Abrindo o Jogo aqui na Rádio ABC, nesta segunda-feira, dia 9 de setembro, né? Depois aí do feriado do final de semana, né, da Pátria. A gente volta aí com o Abrindo o Jogo nos 900 AM, também no site da Rádio ABC, no aplicativo e no Facebook. O pessoal pode nos acompanhar também em vídeo aí na página do Face da Rádio ABC. Né, eu sou o Gustavo Hennemann e estou hoje à noite com o Paulo César Lângaro. Tudo bem, PC? Boa noite. Tudo bem, obrigado pelo convite. E mais uma vez na mesa de áudio o Ederson Canali. Esse né, é bom. Ajudando a gente como sempre. E né, apresentar o nosso convidado especial dessa noite. Quase não aparece, né? Não, quase não. Bem pequenininho, bem pequenininho. O Lauro, goleiro do Esporte Clube Novo Hamburgo, multicampeão com o Inter. Lauro, boa noite, tudo bem? Boa noite, Gustavo, PC, prazer estar participando da programação. Já tinha recebido o convite, né? Não tive a oportunidade de ter participado anteriormente, é um prazer estar aqui hoje. Não, muito bacana, o Lauro que está retomando a carreira no Novo Hamburgo, né, PC, os nossos ouvintes. Lauro, sem falar assim de questão de resultados, mas ter tomado essa decisão agora, você que semana passada completou aí 39 anos, até te parabenizar no ar aqui, ter voltado depois de praticamente 2 anos, como que está sendo isso para ti, Lauro? Obrigado, né? 39 anos, muita saúde, muitas alegrias, muitos motivos para comemorar, né? Muitas coisas boas plantadas, então com certeza a colheita é sempre bem-vinda, né? Foi uma decisão difícil para mim para voltar a jogar, porque eu sabia que estaria enfrentando bastante dificuldades, né, nesse período. E as enfrentei, né? E venho enfrentando. Foram dores, né? Dores bastante em bastante áreas do corpo, né? Para esse retorno, abdicações, né? Em nome da profissão, mas foi uma decisão acertada, porque eu tinha essa vontade de estar retornando ao futebol e quando tomei a decisão, aí coloquei os peitos e abri meu coração para estar amando o futebol, né? O futebol que me deu muitas coisas, né? Não só na parte financeira, mas me deu bastante amigos, me deu bastante experiências e vivências. Está hoje no Novo Hamburgo que me abriu a porta, né, da sua casa para me receber, e eu estou procurando retribuir. Agradeço bastante o diretor Pitia, que teve uma conversa bastante franca comigo, eu também com ele, no que eu poderia estar ajudando o Novo Hamburgo e o que com a sua estrutura o Novo Hamburgo poderia estar me ajudando. Eu acho que até aqui essa troca tá boa e tem tudo aí para evoluir aí na sequência das semanas, com trabalho, com jogos e poder dar alegria pro torcedor do Novo Hamburgo, que é o mais importante, né, de tudo, né? Por isso que o clube existe. Sem dúvida alguma também é um objetivo teu, a gente já conversou sobre isso, né, Lauro? Numa das entrevistas o Lauro comentou que essa é uma Copa Lauro, uma Copa Gaspar, dos meninos também que estão começando na carreira, de daqui a pouco conseguir ter uma continuidade no Novo Hamburgo pro Gauchão, porque a preparação, a pré-temporada pro Gauchão também já começa agora em outubro, novembro, né, Lauro? Exato, foi o que eu passei, né? O nosso grupo, eu não sei matematicamente, mas 70% são de jovens, né, que estão tendo essa oportunidade, por isso que o Novo Hamburgo se inscreveu na competição. Então, dizer que a gente está ali simples por uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D, na Copa Silverard, eu acho que seria pouco dentro das pretensões de todos, né? Nosso treinador ficou um tempo fora, está retornando, e é sempre difícil, né? Porque as coisas mudam rapidamente, né? Dentro do futebol. Jogadores que nunca tiveram a oportunidade de trabalhar profissionalmente estão tendo agora, sentir que o apito do juiz é diferente, que a chegada é diferente. Então, por isso que eu me referi, né? Que é uma Copa Lauro, por estar 2 anos parado e estar retornando, com uma idade já acima, o Danilo, que estava tanto tempo também com problemas de saúde físicos, né, e está voltando em grande estilo, e sem contar dos meninos, né? Então ali tem grandes jogadores de qualidade que daqui 3, 4 anos vão estar despontando no futebol brasileiro, e por isso que é uma grande oportunidade para montar um time, uma base forte para o Campeonato Gaúcho e o Novo Hamburgo se destacar muito bem como já se destacou. PC.
Ô, Lauro, você falando em dores, né? Dores físicas, porque você não estava na atividade do ritmo profissional. E quando tu volta com treinos mais intensos, ele reclamou de dores. Mas e a dor do preconceito? Tu sentiu essa dor, tipo assim, ô Lauro, mas o Lauro é ex-goleiro, o que estão inventando com o Lauro? Tu chegou a ouvir esse tipo de comentário? Como é que tu recebe, se recebeu esse comentário? Os comentários, eles existem, né? E até mesmo dos meus amigos, né? Isso daí não é só do torcedor ou dos críticos, né? Também dos meus amigos. Pô, o que é que você está fazendo? Só que quando você coloca um objetivo para ser realizado, e isso daí sempre ocorreu na minha carreira, esses objetivos da minha parte foram alcançados, né? Então, isso daí me serve muito mais como motivação, né? Para estar retornando. Eu tenho tido uma evolução que é gradativa, né? Da parte técnica, da parte física. Isso daí é o natural. Não daria para eu chegar tentando fazer tudo aquilo que eu queria, porque senão eu ia me arrebentar. E mesmo da parte da percepção do Michel, né? Com os treinamentos. Então eu encaro isso daí com naturalidade. E sempre elevando, né? Quando eu cheguei no Inter, eu passei por essa situação também. Porque, como tá contratando um goleiro que é reserva no Cruzeiro para substituir o Klemer dentro do Inter, campeão mundial? E eu lembro de uma entrevista, na primeira entrevista que eu dei no Rio Grande do Sul, eu disse, me dê a oportunidade de jogar e ter uma sequência de jogos que eu possa provar. E as coisas ocorreram bem, né? Fui titular do Inter com 119, 120 partidas como titular do Inter. Então aqui também não é diferente, estou encarando isso com bastante seriedade. Sou um dos jogadores ali que mais chega antes ali para fazer reforço, para fazer prevenção. Sou um dos últimos a sair dos treinamentos ali, justamente para dar essa resposta positiva e mudar, né, esse preconceito que existe e que é natural. Assim, Lauro, tu já começou, né, a falar do Inter aqui, né, dessa tua afinidade com o Internacional, né, e com certeza o torcedor do Inter se identificou muito, né, para os títulos da Sul-Americana, depois teve o vice-campeonato da Copa do Brasil, que é o assunto que eu quero trazer aqui, porque a gente está em semana de decisão de Copa do Brasil envolvendo o Inter, também a Libertadores depois, né, Lauro? Mas voltando aí para essa Copa do Brasil, até a gente estava comentando em off aqui, né, foi 2 jogos complicados aí na final contra o Corinthians, né? Uma derrota lá por 2-0 e depois um 2-2 aqui no Beira-Rio. Como que foi para ti a vivência, né, daquela Copa do Brasil? E agora, tu acha que o Inter tem chances aí de conseguir levantar esse caneco aí depois de 27 anos? A Copa do Brasil de 2009, ela foi bastante lembrada até hoje, né? Por vários motivos. Motivo que dizem, né, e comentam que foi um dos melhores times que o Inter já tinha montado, né, na sua história, que mais jogou bonito, né? Foi campeão invicto gaúcho, foi vice-campeão da Copa do Brasil e vice-campeão brasileiro, né? No ano do seu centenário. E jogos, batalhas, né, tanto contra o Flamengo, contra o Coritiba e a grande final contra o Corinthians. A gente era favorito naquela situação, mas acontecem coisas que não estão nos nossos domínios, né? E coisas que foram incoerentes na época e que não dá para apagar, como a convocação do Kleber e do Nilmar para a seleção, para um jogo de amistoso, numa final de Copa do Brasil. É impensado isso hoje em dia, né? Mas naquela época teve. E perdemos o jogo por 2-0, tivemos 3 ou 4 oportunidades num contra-ataque com o Tyson, com o Alexandre, não conseguimos converter em gol. E aí ficou complicado, né? Mesmo jogando dentro de casa, contra uma grande equipe, acabamos empatando 2-2, que impossibilitou essa conquista do título, né? O Inter agora tem essa oportunidade, joga contra uma equipe muito boa, que é do Atlético, mas acredito que o Inter é favorito nessa situação e tem condições de estar conseguindo esse título, que seria muito importante para o clube. Vai estar na torcida, Lauro? Com certeza. Eu tenho alguns clubes que são especiais na minha carreira, né? Uma Ponte Preta, que foi o clube que me formou, e tem o Internacional, né? Então sempre quando essas duas equipes estão em campo,
Com certeza eu tô torcendo. E uma das coisas também que eu acho que marcou também na minha... Por isso que eu moro em Porto Alegre, né? Eu sempre fui muito bem recebido, apesar da rivalidade, por torcedores gremistas também. Sempre por causa da minha postura, que eu acho que profissional, de respeito ao clube, né? Porque um clube só é grande por causa do outro, né? Que engrandece as conquistas, né? E as derrotas coloca um peso maior. Então, eu torci bastante por 2 Grenais aí, né? Torci pelo Grenal na Libertadores e torci também pelo Grenal. Acho que seria muito bom para o Rio Grande do Sul esses 2 jogos, né? Tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil. Clubes que são do Brasil e que não tem a potência financeira como tem clubes do Rio e de São Paulo, não tem a mídia, não tem como concorrer financeiramente. Se acontecesse isso, ia ser histórico, né? Acho que por isso que não deixaram acontecer. Porque, vai que acontece isso, né, Lauro? Com certeza, né? Então, fica aí a torcida, tanto pro Grêmio também, que faça o seu melhor jogo na Libertadores e que o Inter faça na Copa do Brasil. Ô PC, o Lauro também até comentou lá no Estádio do Vale na semana passada, quando eu estive lá num treino, que ele recebeu várias mensagens aí e até nos vídeos dele fazendo gol de cabeça, né, na carreira. E 2 vezes contra o Flamengo. O Flamengo, cabeça. Né? O Lauro Carrasco tem aí do 2 Flamengo. gols de cabeça. Tem mais gol aí do que certos jogadores, né? Ele deu um recado pra um cara que tá jogando na arena, eu acho. Pode ser, né? Vai saber, né? Eu acho que tem um 9 lá que não tá fazendo gol. Pela Ponte e pela Portuguesa, né, Lauro? Fez 2 gols contra o Flamengo, de cabeça? né? Exatamente. São 2 gols, assim, que não tem explicação. A explicação é Deus ter colocado que um dia, em 2 dias, né, seriam extremamente especiais e estaria marcando meu nome na história, né, do futebol, porque não tem nenhuma aptidão para cabeceio, né, a não ser pela altura e o tempo de bola, por ser goleiro. Mas os gols, os vídeos mostram diferente, né, sim, Lauro? com certeza. Cara, melhor que muito centroavante por aí. A plástica é bonita, né, mas o fato mais curioso é que foi num Dia dos Pais, em 2003, de agosto, né, em agosto, Dia dos Pais, em 2003, e 10 anos depois, Dia dos Pais, agosto também, cara, contra o Flamengo, né? Então não tem explicação, isso daí eu vou ficar falando, e a explicação é Deus disse, vai acontecer isso pra você contar a história pro resto da vida. E sempre no final da partida, né, Lauro? Pra conseguir lá buscar um resultado. Sim, um aos 52, outro aos 47. E os 2 jogos terminaram empatados 1-1. E foram importantes esses pontos pro clube que eu estava. Aquela situação, né, PC? Se a torcida do Novo Hamburgo tiver esperança num gol, tá precisando de um golzinho no final do jogo, o Lauro vai pra área, né? Manda pra área. Vai ter que ir pra área, né? Área. Sinaliza pro Gilmar, né? O Gilmar autoriza ou não, ele autorizando. Vai pra área. Vamos pra lá tentar. Tem que ser no Dia dos Pais, hein? Já passou. Já passou. Vai ter que ser daqui a pouco ali um presente de, sei lá, Dia das Crianças, Natal, aí pro torcedor ali lá. Ô, Lauro, só rapidamente para recuperar, eu sempre gosto de ouvir isso para montar o programa. Você falou no Cruzeiro e na Ponte. Bom, rapidamente, os clubes que você passou. Você começou a formação na Ponte. Na Ponte Preta, depois da Ponte Preta eu fui pro Cruzeiro. Do Cruzeiro eu tive uma rápida passagem no Campeonato Paulista pelo Sertãozinho. Depois eu vim pro Inter. Pro Internacional, fiquei aqui até 2012, quando eu retornei pra Ponte. Depois eu fui pra Portuguesa, Chapecoense, Bragantino. Fechou no Bragantino. Exatamente, estava no Bragantino, fiquei um tempo parado, tinha me aposentado. E aí um amigo meu, um empresário meu, Pimenta, que é daqui de Novo Hamburgo, ele me convidou para participar do projeto da Lajeadense, que estava com problemas lá para montar clube, precisava de alguém mais experiente. E eu estava 10 meses parado, né? E não queria mais jogar, eu falei, não, vou lá para a Lajeadense. Aí fiz um trabalho muito bom com o treinador de goleiros, com o Chau, que me recuperou totalmente, assim, do tempo que eu estava parado. E fiz um bom Campeonato Gaúcho e fui para o Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro aí apareceu a oportunidade de ir pro Ceará, fiquei 1 ano no Ceará e depois o Joinville. Depois de ter parado. Depois de ter parado. Aí cheguei no Joinville... Aí o Joinville quase me aposentou, né? Estrutura extremamente ruim, não cumpriram com aquilo que me passaram, não recebi nada.
E aí meio que desanimei do futebol. Foi um dos motivos agora de ter voltado, porque o futebol me deu tantas coisas boas, como eu já falei. Eu não podia sair com essa mágoa do futebol, sabe? E então, por isso que eu tô fazendo as coisas agora de maneira bem correta, para daqui 2 anos me aposentar, terminar minha função, né, dentro do futebol como atleta, eu ter orgulho de falar que eu sempre dei o meu melhor e terminei bem. Boa. Quero pedir, então, agora nessa parada aí, pro Ederson Canali rodar o nosso primeiro quadro aqui do Abrindo o Jogo. Agora, no Abrindo o Jogo... Valeu, beleza, já quebrou tudo. Resenha. Isso aí, o quadro Resenha no Abrindo o Jogo. Ô, Lauro, sobre essa questão, assim, a resenha, eu digo sempre do vestiário, né, de ter a importância de um vestiário fechado também, mas tem que ter as brincadeiras ali, sempre tem alguma coisa que acontece. Quem é que foi o cara aí que, na tua carreira aí, que era o mais brincalhão de todos aí, que, na tua opinião, que dá pra recordar alguma boa história aí pra... Tempo do Inter, daqui a pouco o pessoal conhece mais. Tem bastante história de vestiário, né? Nem todas elas dá pra contar, né? O Kleber, quem veio aqui contar? Não, numa entrevista que foi lateral do Inter. O Daniel Franco. Daniel Franco, nossa. Esse tem bastante também. Campeão em 92 da Copa do Brasil, né? Tem bastante histórias, né? Eu cheguei no Inter, umas do Inter, assim, o cara mais engraçado que eu tive a oportunidade de trabalhar é o Índio, né? O cara mais carismático, o cara mais engraçado, né? Deve ser parceirão, né? E por outro lado, extremamente profissional, cara que eu tenho convivência até hoje com ele, né? Sempre que a gente pode, a gente se encontra. Então o Índio era o cara do vestiário. O Índio, quando eu cheguei, ele disse: Laurão, esse grupo é muito bom, viu, Laurão? Só tem as panelinhas, vamos ver qual panelinha você vai ficar. E eu chegava, tinha panelinha dos pretinhos, né? Dos escurinhos. Que isso, racismo, essa coisa, hoje tá pesado. Hoje tá pesado. Né? Politicamente correto, não pode mais. E hoje até mesmo quando você tá num vestiário, ô Pretinho, para com isso. Ei, vai me chamar de Pretinho. Eu falo, minha mãe é negra, como que você pode pegar e falar que eu tô falando com um tom de racismo, né? Então tinha lá dos pretinhos, aí tinha dos gringos, tinha a panelinha do videogame, que era dos meninos, e tinha dos mais velhos, né? Do clube ali, tipo o Bolívar, o Índio, da resenha, o Tinga. E aí, quero ver a panelinha. Eu falei assim, eu não vou participar de panelinha nenhuma. Aí um dia eu chegava, hoje eu vou almoçar com os gringos, hoje eu vou almoçar. E o Índio dava risada, porque ele falava que ele nunca tinha jogado com um jogador, no caso, eu, né? Que me movimentava tão bem dentro dos grupos que existem dentro do clube, né? E dentro desses grupos se formou um time campeão, né? Porque não importa se você tem mais vivência dentro do vestiário com mais velho ou com mais novo, eu não sei jogar, não sei pegar no controle de videogame, né? Sim. Mas não necessariamente a hora que entra dentro de campo existe diferença, todo mundo é igual e todo mundo briga, né? E se mostrou um grupo vencedor que formou a base para ser campeão da Libertadores em 2010, né? Sim. Então são várias histórias, várias resenhas que acontecem dentro do vestiário que a gente guarda com bastante carinho. O Bolívar veio aqui no nosso primeiro programa, né? Foi a estreia aí quando ele estava como técnico do Novo Hamburgo, agora técnico do Brasil de Pelotas. Bolívar era muito brabo, Lauro? Nos treinos chegava forte na gurizada lá, como é que era? O Bolívar era uma grande pessoa, extremamente inteligente, né? Dentro de um vestiário, se posicionava muito bem, né? Não é à toa que foi capitão, e mesmo quando eu cheguei lá, ele não sendo capitão, na época era o Guinazu, se portava como um líder, sempre sério nos trabalhos. E o Bolívar foi a minha estreia no Inter de concentração, né? E na época eu jogava pôquer. E aí eu fiz na primeira concentração, eu acho que eu fiz $1.200 jogando pôquer. Olha os caras, não é aposta baixa, né? E aí ele pegou e me colocou o apelido de Pocão. Pocão, E pegou Pocão E aí, Pocão? Pôquer, Pocão.
e pegou no vestiário, né? E o Bolívar sempre sério nos treinamentos, não importava se era o atacante com nome de peso ou se era o menino do Júnior, a chegada era mesmo, né? A gente tinha um grupo bastante comprometido esses dias, numa reunião que a gente teve no grupo, eu citei bastante exemplos de jogadores que foram vitoriosos na sua carreira, porque o que faziam no treinamento era o do campo, né? Tem gente que se poupa um pouco nos treinamentos achando que vai dar certo no campo. Então, tanto ele, como o Tinga, como o D'Alessandro, que até hoje, né, você vê o fôlego que tem o D'Alessandro, com uma idade já avançada e correndo muito mais que muitos, né, aí dentro de campo. Então, isso daí é resultado de dedicação dentro dos treinamentos, seriedade em todos os momentos. Bolívar comentou também aqui que era difícil entender o D'Alessandro falando quando ele chegou no Inter, Laura. É mais ou menos isso aí mesmo. Era mais... Não entendia nada, era difícil, né? E o D'Alessandro sempre teve uma posição de se colocar, né, entre os líderes do clube, né? E queira ou não queira, no Brasil tem bastante essa... No Brasil não, em qualquer lugar, né? Tem um certo preconceito, né, de alguém que é de fora e comandar. Mas ele soube com inteligência se impor dentro do clube, principalmente jogando futebol, né? Porque futebol se respeita a qualidade, né? Às vezes você não gosta da pessoa do cara, ou aquele cara mais novo tá entrando no lugar de um cara mais experiente, com mais vitórias profissionalmente, mas quando tá lá dentro de campo e tá ajudando, então se respeita bastante a qualidade. E o D'Alessandro mostrou isso daí, vem mostrando sempre, né? Acho que é importante também do Lauro comentar pra gente dessa questão de resenha, porque o Lauro chegou aqui, depois teve a missão aí de substituir o Klemer, né? Porque o Klemer era um grande ídolo ali da torcida, né, Lauro? E tu entrou ali e conseguiu conquistar a vaga dentro de campo, né? A história bonita disso tudo, né? Ela vem antes, né? Anteriormente. Eu estava no Cruzeiro, fiquei 2 anos reserva do Fábio no Cruzeiro. E eu falei para o meu empresário e falei para a diretoria do Cruzeiro que eu não iria continuar no Cruzeiro. Então, o único clube que apareceu foi o Sertãozinho. Então, um dia de manhã eu estava treinando na Toca da Raposa, que era a melhor estrutura de profissional. No outro dia eu estava em Sertãozinho, a bola caiu no canavial. E eu mostrei pro roupeiro, falei, olha... A bola caiu no canavial ali, bem ali. Ele falou, não, quem pega é o goleiro, porque tá com as calças. Olha ali. E eu tava pegando bola no canavial. Poxa, um dia depois de sair do Cruzeiro. Um dia depois. Através dos jogos que eu fiz, e muito deles eu fiz machucado, né? Porque não tinha outro goleiro, o presidente exigiu que eu jogasse, eu joguei machucado. E foi quando o Abel, que eu tinha trabalhado na Ponte em 2003, me viu jogando contra o Santos e contra a Ponte Preta. E me indicou para o Inter. O Renan foi vendido e o Inter foi atrás da minha contratação com o Cruzeiro. E foi a minha vinda, né, para o Cruzeiro, para o Inter. E 20 dias depois eu já estava estreando, né, contra o Goiás. Então foi uma história bastante rápida, né, de decisões, de oscilações, né, de estar num grande clube, de ir para um time menor, mas através desse time conseguir impulsionar uma contratação para um clube grande como o Inter, e um mês depois estar jogando, substituindo o maior ídolo, né, da posição, né, que é o Klemer, por ter conquistado a Libertadores e o Mundial. E depois titular absoluto aí do Tite, né? Sim. Também, treinador da seleção brasileira. Sim, o melhor treinador que eu já tive a oportunidade de trabalhar, um cara extremamente correto, um cara muito coerente com aquilo que ele pensa e executa, né? É difícil ver o Tite errar dentro de um vestiário, porque ele está sempre muito ligado e a percepção dele é muito grande para tudo que está acontecendo ao redor dele, e as pessoas que estão na comissão técnica dele também fazem a mesma parte, né, a mesma linhagem ali. Por isso todo esse sucesso do Tite na seleção, né, apesar de ser às vezes criticado por uma decisão ou outra, mas com certeza o melhor treinador do Brasil, na minha opinião. Ô, Lauro, não sei se tu acompanha de perto isso, mas a informação que a gente tem, quando o Tite esteve no Internacional, que ele teve uma divergência com o D'Alessandro. Isso aconteceu mesmo? O D'Alessandro,
era um jogador que ele buscava muito o jogo e cadenciar o jogo da maneira que ele queria. E alguns treinadores, não só o Tite, mas também o Falcão também, e outros também, o Mário Sérgio, eu lembro na época, divergiu um pouco dessa situação, né, de ser tão centralizador. Ele era tão centralizador que jogadores como Juliano, como Fred, que jogaram lá dele, rapidinho foram para a Europa, né? Porque todo mundo puxava toda a marcação e tinha aquele corredor, né? Então, quando tiveram jogadores que complementavam esse tipo de jogada do Alessandro, deslancharam, né? Então, um jogador que eu tenho bastante de elogio, assim, pela sua personalidade, pela sua importância. Lógico que quando tem um tipo de jogador assim, você ganha algumas coisas e perde em outras, né? Agora, o que aconteceu naquela época foi que o Tite estava dando oportunidade pro Andrezinho, e porque o Andrezinho vinha entrando bem, vinha fazendo uma boa sequência, só que quando o Tite pegou e deu a camisa pro Andrezinho, acho que 7, 8 jogos não rendeu como aquilo que era o esperado. Então ficou aquela coisa, né? O Dali tá machucado, o Dali foi sacado, o que tá acontecendo? E teve, lógico, esse problema, mas não foi o que determinou a saída do Tite. Os resultados não estavam sendo bons, né? Havia um desgaste para a saída dele e chegada do Mário Sérgio depois. Do Tite, só pra gente completar antes de fechar o primeiro bloco aqui do Abrindo o Jogo, não acho que ele insiste às vezes demais no Neymar, ou protege demais o Neymar, Laura? Eu acho que o que o Tite está fazendo é louvável, né? Porque seria muito fácil para ele acompanhar a onda, né? A onda de crítica de pessoas que têm problemas pessoais com o Neymar, não o futebol do Neymar, porque se alguém for criticar o futebol do Neymar no Brasil, o cara é irracional, né? Porque não tem jogador melhor do que ele na posição. Eu acho que o que o Tite está fazendo é como um pai para um craque, né? Não abandonar ele, dar o suporte para ele, até para ele não se sentir excluído por todo mundo, né? Porque as atitudes dele não condiz com a posição dele dentro do cenário do futebol, né? O Neymar, eu conheço ele pessoalmente, conheço por várias oportunidades de estar junto em jogos beneficentes, em aniversários, situações assim, e é uma pessoa extremamente querida para aquelas que conhecem ele. Então eu acho que essa posição do Tite, não sei se vocês concordam com isso, né? É muito mais assim, olha só, eu tô do seu lado, te conserta, né? Uhum. Porque é um voto de confiança, né? Que uma hora isso daí você não vai ter do seu lado, né? E as coisas estão acontecendo dessa forma, né? Cada vez está se fechando o círculo e a gente está perdendo um grande craque aí que poderia estar hoje no cenário aí mundial como boa referência, não como está na situação hoje, totalmente indefinido, né? Não se vê um jogador do nível dele nessa situação. É isso aí. A gente vai para o nosso primeiro intervalo aí e a gente já volta. Abrindo o Jogo, com Gustavo Hennemann. É isso aí, de volta com Abrindo o Jogo, hoje recebendo o goleiro Lauro aqui no programa. E eu quero pedir já pro Canali, no início já do segundo bloco aqui, rodar o nosso segundo quadro do Abrindo o Jogo. Briga, confusão, chegou a hora! Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? Vocês estão de palhaçada, vocês querem todos vocês de palhaçada, e tu é um dos mais palhaços. Não, se viu todos esses erros aí, eu acho que você tem grande chance de ser um bom treinador. Pelo jeito, você conhece bem, você pode ser um grande treinador. Da trairagem. Fala muito! É isso aí, a trairagem. Fala muito o Tite, ô Laura? Fala muito. Dá muitos conselhos bons, viu, rapaz? Que cara bacana. Tive felicidade, né? E orgulho de ter trabalhado com ele. Ô, Lauro, conta pra gente, né? Já que a vinheta traz aí brigas, confusões aí. Tem uma que ficou marcada lá no Estudiantes, lá na Argentina, lá, que tu falou que não contou ainda. Vai ser uma história inédita aí no rádio. No rádio e na Web TV aí do Grupo Sienos. Rapaz, aquele jogo lá, ele foi muito importante pro Inter, né?
para encaminhar o título. A Libertadores de 2010. Né? Exato, e no final do jogo teve aquela briga, só que aquela briga lá, ela aconteceu antes do jogo, né? Ela aconteceu na final da Sul-Americana, que o de sábado, ele, em 2 lances eu caí, ele vinha, pisava na minha mão e cuspiu em mim, e me chamou de macaco e todos os adjetivos, né? Ele já tinha tido aquele problema com o grafite. É verdade. O grafite é meu amigo, né? Ali da região de Campinas, de Campo Limpo ali. Então era um cara não grato, né? E antes do jogo, um amigo chegou para mim, dentro do clube, que participava do clube, e me falou: Lauro, o Inter contratou o Renan, fechou agora há pouco a contratação do goleiro Renan. Tô te avisando porque depois você vai ficar sabendo, se alguém perguntar, você já tá sabendo. E eu peguei, beleza, meu último jogo da Libertadores, né? Porque chegou o Renan, vai o Pato e o Pato Abondanzieri. O Pato, o Abondanzieri. Quando acaba o jogo, tem aquela briga. E quem que tá? De sábado batendo agredindo o Abondanzieri. E goleiro tem uma coisa especial com outro goleiro, com os demais goleiros, né? A gente defende, assim, com unhas e dentes, né? Com parceria, né? E não tive outra opção na minha cabeça. Eu falei, já não faço mais parte. E corri atrás ali e desferi um soco no de sábado. Quando eu fiz isso, eu vi toda a equipe deles vindo pra cima de mim, né? E saí correndo pro vestiário. Deu um soco, saiu correndo. Aí foi uma briga feia, porque pra entrar no túnel tava fechado ali, não consegui. E aí o goleiro era o Burgos, eu acho. O Orion era o goleiro do Estudiantes. Aí ele caiu por cima de mim, começou a dar soco. A luva dele é muito boa, aquelas bem macia, que eu não senti nada. Depois eu me tranquei no corredor do vestiário com ele, eu e ele, porque ele entrou no corredor errado. E a hora que eu vou pra cima dele, o D'Alessandro, não, é meu amigo. Eu quase vou pra cima dele. Até do D'Alessandro. Até ia sobrar pro D'Alessandro, né, naquele momento ali. E foi uma briga que me custou bastante caro, em vários sentidos, né? Um erro que eu cometi ali, né? Eu peguei 3 jogos de suspensão. Isso. Teve um tempo depois pro próximo jogo da Libertadores e eu peguei a posição do Abondanzieri no Campeonato Brasileiro, que o Abondanzieri tinha falhado alguns jogos. E aí o Renan assumiu e eu, com a suspensão, eu não participei desses últimos 3 jogos, né? Dos 4 jogos da Libertadores. Então, somando aí a perda profissional de não estar fazendo parte do grupo, perda financeira também, nos meus cálculos, 110 mil aí que foi embora ali. Que era já os apartamentos aí, né? Pra gente ter mais aí era o bicho, juntado dos bichos, né? Então foi um erro ali que eu cometi, que fica de mau exemplo. Na volta pro Brasil, a gente chega ao aeroporto lotado com mais de 700 pessoas, a minha ex-sogra me esperando ali no saguão do aeroporto. Sai o Juliano, que fez o gol tranquilamente, e os torcedores me levantando, me jogando pra cima. Herói por causa da pancada. Você é nosso ídolo, você bater em argentino, na Argentina, você merece um prêmio. E aí, sogra, nossa, como a torcida gosta de você mesmo, você não jogando, né? Falei, alguma muito coisa bom. Eu fiz, né? Foi muito lá bom. E bateu em Argentina. Legal, não foi só o soco, né? Tem toda uma história, né? Que eu conto essa história e todo mundo acha muito engraçado. Muito que bom. show, cara. Esse detalhe que a gente não sabia. Que o jornalista não sabe, né? Esses bastidores, né? Ô, Lauro, eu quero te fazer uma pergunta ainda sobre... Você falou em goleiro. Essa curiosidade que eu quero tirar com um goleiro, experiente goleiro. Qual é a tua altura? 1,93 m. Tá, então onde que eu quero chegar? O Kaiber, José Carlos Kaiber, comentarista da Rádio ABC, ele concorda com a minha tese. Eu quero que tu me corrija. 1,93. 1,93. Se tu sair do chão 30 centímetros, saltar 30, vai para 2,10. Se levantar os braços, vai para... vai às 3 já. Faz 3 metros. Como é que o goleiro perde lance dentro da área pequena? Em bola aérea. A polêmica é essa, né, PC? Eu falei com o Kaiber, ele concorda com o PC, eu concordo contigo.
3 metros a bola, tu vai lá em cima, a bola é só tua, porque o atacante não pode usar os braços. Não pode, ou joga o corpo, mas ou desloca o goleiro, ou desloca o goleiro, daí é falta, se o juiz não vê, é Aí gol, também se o é juiz vê, é problema, falta. né? Mas como é que o cara, tu grita, mete o joelho na frente ou a perna, ninguém chega, cara, 3 metros lá em cima é minha. E aí, Lauro? Certo. Como é que funciona? Essa discussão, assim, eu que sou mais antigo, né? O futebol antigamente ele era diferente do que é o futebol de hoje. O lateral saía, o zagueiro fazia cobertura com 3 zagueiros, o lateral fechava. A bola vinha, era cavadinha, era uma bola mais lenta e se cobrava bastante do goleiro não sair. Hoje o futebol se tornou diferente pelas posições, né? Então tem algumas marcações que você consegue sair e tem marcações que você não consegue sair. Inclusive o que entrou, que dificulta hoje o goleiro, é a situação que antigamente toda marcação de bola cruzada na área de uma falta ou de uma cobrança de escanteio, isso é minha opinião, não que seja o certo, né? É a minha opinião. Você tinha marcação homem a homem, você tinha mais facilidade para sair. E na época os goleiros não eram tão treinados para sair, então se cobrava, sai que é tua, Tafarel, são jargões, sai que é tua, sai do gol. Era mais fácil. Hoje é mais complicado, porque as marcações são feitas por setor. É difícil porque a área ela tá mais congestionada por vários momentos. Ou você tá trombando com um zagueiro seu, ou você tá trombando com um atacante. Antes, quando o cara tava grudado, você gritava minha, o cara te protegia, você saía e pegava a bola. Uhum. E as bolas hoje são mais rápidas também, os cruzamentos, os jogadores estão melhores. É lógico que essa daí é uma cobrança que tem que ser feita, porque tem muitos goleiros que são omissos, né, e não saem do gol. Isso aí é uma cobrança pessoal minha também. Sempre que eu posso, eu tô saindo, não importa se eu vou errar ou se eu vou acertar, eu tô saindo. E é uma das coisas que eu tô me cobrando bastante, né, para evoluir nesse ponto. Mas é uma deficiência grande aqui dos goleiros brasileiros, que existem muitas bolas que você consegue sair e não sair. Na Europa já é um pouco mais complicado pro goleiro sair, porque os juízes não dão falta quando o goleiro sai da área pequena. Dificilmente eles dão falta. Então, hoje, cada dia menos você se vê goleiro saindo do gol, né? Por essas várias coisas que acontecem aí que dificultaram pro goleiro. Legal. E assim, Lauro, além do Inter ali, teve alguma outra confusão aí que te marcou? Teve alguma outra expulsão aí daqui a pouco na tua carreira aí que tu lembra? Né? Eu tive poucas expulsões na carreira, eu tive 2, né? Uma foi com o Clodoaldo, quando eu jogava pela Ponte lá contra o Fortaleza, e outra foi com o Kleber, Inter e Cruzeiro. O Kleber tava dando soco ali no Marcelo Cordeiro ali, e eu cheguei ali perto dele e ele pisou no meu pé e eu caí, ele caiu do outro lado e o juiz expulsou nós 2, né? Mas eu sempre fui tranquilo, assim, dentro dos jogos, assim, lógico, sempre discutindo e brigando por coisas que fossem corretas, né, pra nós e pro time que eu estava jogando, mas sempre disciplinado, né, sempre procurando ser do bem, paz e amor. Paz e amor. Agora, também já assistiu alguns colegas, né, até no treino, tu comentou antes pra gente aqui fora do ar, da Alessandro e Kleber. Já tiveram algumas brigas, né, brigas feias, né, dentro de campo já, né, entre amigos. Até eu já participei já também de algumas. Essa do Kleber e do D'Alessandro, né, que foi divulgado na mídia, né? Saiu pra mídia, apesar do treino ter sido fechado, saiu, né? Alguma coisa acaba saindo, né? Não adianta. Ficou saindo. Mas foi uma discussão de treino normal, que os dois entraram em vias de fato. E o nosso treinador na época, o Mário Sérgio, saudoso, né, que Deus o tenha, resolveu rapidinho, né? Ele pegou, os dois desceram pro vestiário, o Mário Sérgio pegou e levantou a mão. Vocês querem ver como se resolve uma briga rapidinho? Eu resolvo. Desceu lá e falou, olha, ou vocês vão lá, sobem pro campo, dão a mão e um abraço e voltam a treinar, ou vocês vão ficar esses 6 jogos vendo o Inter jogar pela TV. Como nenhum queria deixar, né? Naquele momento o Inter, né? Subiu 5 minutos depois, estavam os dois se abraçando lá, dando a mão e voltando. Hoje são grandes amigos, né? E na época, né?
são grandes amigos. O Kleber tá em todos os eventos do D'Alessandro. E lance de craque no final do ano, né? Sim. E são parceiros aí no dia a dia, né? E são coisas que acontecem dentro de campo, no futebol, mas que passam rapidinho, porque no fundo todo mundo tá de cabeça quente, mas quer todo mundo vencer, quer ter todo mundo se ajudar. Assim, Lauro, tem uma curiosidade que eu sempre gosto também de perguntar pro pessoal, e eu, quando era pequeno, eu brincava no gol, né, cara? Goleiro de futsal, né? Mas não deu certo, né? Fazer o quê? Mas, ô, Lauro, da inspiração, assim, apesar de tu ser um cara renomado como goleiro, provavelmente teve os caras que te inspiraram para seguir nessa posição e jogar futebol. Tu pode contar pra gente quem são essas tuas referências aí? Olha, eu sou do interior de São Paulo, então meu time de coração é o Corinthians. Então, mas obviamente... ali, ó, olha, o Inter e Corinthians, final da Copa do Brasil 2009, hein? Sim, foi engraçado isso daí, né? Porque você vê como que as coisas são, né? As pessoas, elas tentam levar pro lado da polêmica, né? O lado da... E não existe polêmica, né? Uma semana antes eu fui numa entrevista numa rádio, né? De Porto Alegre. E aí, Lauro, qual que é o seu time de coração? E eu peguei e falei, olha, sou de São Paulo, meu time de coração é o Corinthians. E eu moro no interior de São Paulo, eu vou torcer pro Cruzeiro? Não vou torcer pro Cruzeiro, eu vou torcer pro Flamengo, vou torcer pra um time de São Paulo. Qual que é o problema eu dizer, né? Quando eu chego para treinar de tarde, Lauro, hoje tem um jogo que define o nosso rival na Copa do Brasil, e pode ser o Corinthians, você dá uma entrevista dessa, cai mal. Eu falei assim, mas você quer a mentira? Sim. E cadê meu profissionalismo? As pessoas não vão acreditar no meu profissionalismo ou vão acreditar na minha mentira? Eu vou ser verdadeiro, entendeu? Então, essas polêmicas assim, não tem nada a ver, que nem o jogador ia jogar contra o Nacional agora, o Nico. Tem uma tatuagem do Nacional. Sim, que polemizou aquilo lá, né? O Nico não vai querer vencer, isso daí é utopia, né? Totalmente descabida. Então, são coisas que acontecem aí no futebol e que a gente vai e passa, né? E o goleiro? Dos goleiros daí? Sim, aí eu me desencaminhei aqui, desculpa. Capaz. O goleiro que eu tinha como referência, Ronaldo, que era o goleiro da época, e que eu tive a oportunidade depois de trabalhar com ele na Ponte Preta. O meu goleiro de referência era o Dida e o Tafarel. E os goleiros que eu via na televisão, que eu vibrava, que eu chorava, que eu torcia, eu tive a oportunidade de ser amigo dos três, cara. Pô, aí que show, foi o presente, assim. O Tafarel ter me indicado para trabalhar junto com ele num clube. O Dida ser meu amigo pessoal de telefone, da gente marcar almoço, jantar, conhecer família. O Ronaldo trabalhar com ele na ponte, dividir quarto de concentração. Eu olhava pros caras assim e falava, cara, eu sou isso por causa de você, cara. E hoje tá dividindo isso aí. Foram um dos melhores presentes que eu tive no futebol, foi ter essa oportunidade de trabalhar com esses caras. E atacante, Lauro, qual é o cara que tu olhava e dizia, esse joga muito, cara? Esse me dá problema, na verdade, né? Esse aí. Vou te dar só pra lembrar, o Bolívar veio aqui no primeiro programa, e pra ele, o atacante mais perigoso que ele já enfrentou foi o do Atlético Mineiro agora, o Ricardo Oliveira, o nome dele? Ricardo Oliveira. Que é o cara mais inteligente que ele viu jogar. E o tua opinião? Eu tive a felicidade de jogar contra grandes atacantes, né? Mas o atacante que eu mais tremi na base todas as vezes que ia jogar foi o Romário. E eu tive a oportunidade de um jogo oficial, né? Vasco e Ponte Preta, ter pego o pênalti no Romário. Olha aí. Isso daí pra mim foi memorável, né? Eu acho que a inteligência do Romário estava em ter a frieza de sempre posicionar o corpo, coisa que quase ninguém faz, de posicionar o corpo em cima da bola. Então a bola dele sempre ia pro gol. De qualquer jeito, onde ele estivesse, a finalização dele ia no gol. Então ele dava trabalho para os goleiros. E o posicionamento dele e tudo mais. Então, jogar, sempre no ponto cego do zagueiro. Então foi o jogador mais espetacular que eu tive a oportunidade de jogar. Joguei contra o Ronaldo. Eu ia perguntar do Ronaldo, naquela final da Copa do Brasil. Sim, né? Aquela que ele arrebentou com a costela do índio e com a minha, né?
O cara jogava muito. Ele fez aquele mesmo corte que ele deu no Índio, ele fez contra o Curitiba uma semana antes, 10 dias antes ele tinha feito contra o Fluminense e tinha tirado, né, do lado direito. E quando ele dá aquele corte, meu corpo não foi para lá pro lado direito, né, mas minha cabeça já estava lá, é lá que ele vai bater, né? E ele bate no canto esquerdo, né? Tira total. Entre tu e a trave ali no esquerdo, né? É isso. Então, foi um lance lá que quebrou tanto eu como o Índio, né? Tá. E nos quebrou Aliás, também o Bolívar falou aqui no programa, a gente conversando com ele, ali no Fórum Esportivo Debates ao Vivo, sobre o Ronaldo, que ele disse que em um determinado jogo ele entrou em campo, ele e o Índio se olharam, dupla de zaga, se olharam e olharam, ó o cara aí. Tá aí. Os dois, humildemente ele disse, Sim. se olharam como fãs, olharam pro cara como um ídolo. Lógico, com cara certeza. aí, ó. Lógico, com certeza. Né? Respeito, né? Respeito à história do não cara. Tem, né? Não tem como, né? É como eu tinha comentado antes. Isso que ele tava bem pesadinho, Respeitar a qualidade é importantíssimo. É verdade, sem Isso dúvida. que ele tava pesadinho já, né? Já tava indo pro fim da carreira, né? É verdade. Pedir pro Canali rodar o nosso último quadro aqui do Abrindo o Jogo. Aqui não tem tirar o pé em bola dividida. Do pescoço pra baixo é canela. Tá tudo aí, não dá falta na gente. E no fair play lá que a gente tocou a porra da bola pra fora lá. Que o Elber tava aqui, quando eles caíram, a gente dá a porra da bola. É isso aí, do pescoço pra baixo a canela. Enfrentou o Diego Souza aí, que tá na vinheta aí do programa? Ou... Já tive a oportunidade de jogar contra ele já. É um jogador de bastante nome, né? E jogou pelos principais clubes do Brasil, né? Jogou todos de São Paulo, do Rio, né? Jogou aqui no Grêmio já também? Sim, um jogador de muita qualidade. Engraçada a vinheta dele. Não, o cara reclama, né? Ele fala bastante, né? Ele agora eu não sabia, ele jogou contra o Inter. Contra o Sábado Botafogo, retrasado, semana passada, Pelo Botafogo, João Paulo me contou, eu não vi o jogo. O Botafogo fez um gol e foi anulado. Aí depois o Diego Souza fez o gol e levou o amarelo fazendo o gol. Porque parece que ele passou pro juiz, anula agora, cara. Anula agora. Pô, mas é muito chato, né, cara? Agora... Fez o gol, vai comemorar, esquece o juiz, cara. Agora de VAR, o Lauro presenciou o Pato Bodazieri, né? Um jogo contra o Inter, reverteu um gol lá. No peitaço. Sim, no peitaço, né? Porque o lance tinha sido ilegal mesmo, né? E ele conseguiu reverter. E ajudou o Inter na oportunidade. O VAR já tinha estreado o VAR. Naquela época ele foi pra cima do árbitro, fez voltar atrás, né? Sim, com tinha certeza. marcado um pênalti, se eu não me engano. Sim. Contra o Inter, ele Sim. foi, foi pra cima e conseguiu convencer o juiz que tinha errado. Exatamente. Ô Lauro, uma pergunta assim, a gente sempre faz pros goleiros, assim, pra atuar nessa posição de goleiro tem que ser meio louco, né? É o que todo mundo fala. E na tua opinião também, não? Antigamente tinha uma brincadeirinha, eu era louco, era... Eu disse, e aí, você é louco? O que é? É porque é uma posição difícil, né? Antes, quando eu comecei, agora mudou um pouco. Hoje é mais valorizado, né? Valorizado graças ao trabalho dos treinadores de goleiro, né? Que evoluíram muito, muito. Hoje os goleiros sobem para o profissional já com uma base excelente, né? A gente vê, por exemplo, no Internacional, tantos de goleiros que estão sendo revelados, né? Isso deve muito ao trabalho da base, né? Tem o Juliano Roxo, que eu já tinha trabalhado já com ele quando eu cheguei, junto com o pai, com o Ilo, né? Que tá passando na mão dele lá goleiro como Daniel, como Muriel, como Alisson, como Agenor. O goleiro do CRB agora eu esqueci, então olha aí, em 3, 4 anos, quantos goleiros, né, surgindo. Então esses daí são exemplos que estão correndo no Brasil inteiro, né. O treinador de goleiro evoluiu muito e com isso os goleiros hoje eles são mais valorizados. E tem muitos agora garotos querendo ser goleiro. Antigamente era aquela coisa, né, pô, você vai ser o primeiro a entrar no campo, vai ser o último, os trabalhos são diferentes, né, então ninguém muito queria ser goleiro, só quem era bem ruim mesmo de campo, ou era muito alto, né, que se aventurava para ser goleiro. No Inter chegou a trabalhar com o Marquinhos Trucou, que foi preparador de goleiro de São Paulo agora? Sim, tive a oportunidade de trabalhar com esse mestre, né? Cara de Novo Hamburgo. De Novo Hamburgo, um dos homens mais pão duro que eu conheci na vida.
Você já falou pra nós. É mesmo? Foi o único treinador de goleiro que não pagou um churrasco pros goleiros. Olha aí, ó, tá devendo aí, Marquinhos. Quando ele vier aqui, nós vamos cobrar. Mas tem que vir aqui. Pode cobrar. O homem ia pro Japão, ganhava lá tudo dólar 3, 4 e chegava aqui só reclamando da situação. Falava, chega da dó de ti. É choradeira total, lá. Mas, poxa, o cara revelou quantos goleiros aí, né? Quantos goleiros bons passaram na mão dele. Sempre no auge, foi um dos melhores treinadores que eu tive a oportunidade de trabalhar com. Ô, Lauro, uma curiosidade, falando da vida cruel de goleiro, teve alguma falha que tu cometeu que até hoje tu, puxa, que lance eu... Teve sim. Foi no Internacional. O lance que a gente tinha feito uma reunião de que em 2009, né? Que se a gente ganhasse 5 jogos seguidos, a gente tinha a possibilidade de ser campeão. E nós fomos jogar o primeiro jogo lá contra o Barueri e eu falhei, né? O cara tentou cruzar a bola e a bola veio na direção do gol e passou entre as minhas pernas, né? Confundiu ali no braço, na perna, acabou entrando, empatamos o jogo 1-1. Na sequência fizemos 4 jogos, vencemos 4 jogos e eu fui... em 3 dele, o melhor em campo. Puxa. Jogos fora de casa, eu fui muito bem nos jogos. E a gente não foi campeão. E aí veio o questionamento que naquele lance, naquele gol, teria sido a perda do título, né? Esqueceram que tinha mais 34... Mas a vida de goleiro é 37 aí, né? rodadas. Mas sempre se lembra mais o erro do que os próprios acertos, né? Exato. Que é errado, né? Mas esse gol pesou pra mim pessoalmente, né? Porque é ruim você pegar e falhar e ter falhado em jogos que era decisivo, né? Então é o gol que eu tenho mais tristeza aí de lembrar. E assim, Lauro, tu comentou também pra gente fora do ar aqui que ficou um pouco de mágoa de não ter saído pra fora do país, e até tu comentou antes do Tafarel ter te convidado pra jogar fora. Esse lance foi bem confuso o que aconteceu, porque em 15 dias aconteceu um furacão dentro do Beira-Rio em relação a goleiro, né? Eu era reserva eu comecei o ano titular na Libertadores, no Gauchão estava muito bem, era eu e o D'Alessandro os destaques do time na Libertadores. Eu tive uma pequena lesão, fiquei 10 dias fora, nesse período o Renan entrou, assumiu a titularidade, né? E aí na sequência, era meu primeiro jogo quando eu me lesionei com o Falcão. Daí o Renan assumiu, foi titular e eu peguei e perguntei até então o diretor, o Sigma, né? O Luigi era o presidente, se aparecesse alguma situação, se eu estaria sendo liberado. Ele interpretou aquilo como que eu não queria mais estar no clube, me tirou para o terceiro goleiro e disse, se aparecer alguma coisa, eu te levo. E o Muriel foi para o banco. Nesse período, o Renan estava com problema com o time do Valência para liberar ele e entrou o Muriel como titular. E o Tafarel me liga numa sexta-feira e me fala, Lauro, olha, apareceu a oportunidade aqui pra gente ir pro Galatasaray. Terça-feira você tem que estar embarcando. No sábado conversei com o Tafarel, ele falou assim, olha, eu pedi pros caras da diretoria do Inter também te liberar, vai junto com o seu empresário e eles têm que te liberar. Chega na segunda-feira, o então presidente Giovanni Luigi diz, Lauro, eu não posso te liberar e liberar o Renan e deixar o gol na mão do Muriel, que fez 3 jogos apenas. Um de vocês dois tem que ficar. Eu falei, fica com o Renan ou contrata outro goleiro. Me libera, é a oportunidade da minha vida, cara. Vou jogar no Galatasaray, vou disputar uma Champions League, cara. Me libera, a chance da minha vida tá aí, o contrato da minha vida. Não, espera que eu vou resolver. Eu falei, não tem tempo, eu tenho que embarcar amanhã. Ele acertou com o Renan e assinou na quinta-feira. Quando deu na quinta-feira, o Tafarel já na terça-feira já tinha me avisado que não ia mais contratar, que o goleiro que eles iam contratar era o Muslera. Ah, sim, o uruguaio. Que tá até hoje lá. Na seleção. E nessa daí eu perdi a grande oportunidade da minha vida aí de figurar aí dentro dos grandes, né, do futebol europeu, que é o Galatasaray. Nossa Senhora. Acontece, né? Assim como aconteceram coisas boas, né? Coisas que eu não esperava, aconteceu. Por exemplo, sair de um Sertãozinho e vir para o Inter, né? Aconteceu esse fato aí que lamento,
Mas tudo, Deus tem um propósito na vida da gente, e quando acontece isso, a gente tem que já reverter de outras formas, né? Buscando coisas melhores ali na frente. Sem dúvida. A gente está chegando no final do nosso programa, infelizmente, e passou muito rápido, né, o programa. Né, cara? É bom de falar esses assuntos. Lauro, quero te agradecer por ter vindo aqui e também desejar, então, essas coisas boas que venham agora também com o Novo Hamburgo, consiga trilhar mais esse caminho até, tu falou do encerramento da tua carreira aí, né? Teu retorno ao futebol aí, que pra ti deixar aí um legado ainda maior. Exato, eu me comprometi com o Pitcha na primeira reunião, né? E com os jogadores, com a comissão técnica, né? De estar dando o meu melhor, estou fazendo isso. Espero que os resultados sejam positivos daqui para frente, e está sendo, né? Para que quem possa ganhar com isso é o torcedor do Novo Hamburgo, que tem uma bela cidade, tem um belo clube e que merece tudo de bom aí nesse ano e pro ano que vem. Tá certo, Lauro. Muito obrigado, então, pela tua presença aqui. Portas abertas sempre do Grupo Sinos da Rádio ABC. Com certeza, sempre convidado. Estarei aqui nesse belo estúdio, nessa bela estrutura aqui. Que vocês tenham bastante sucesso sempre. Obrigado. Valeu, Lauro. PC também, muito obrigado. Valeu. Ederson Canali na mesa de áudio. A gente volta na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.